No menu superior, localize documentos gerais. Aqui eu já tenho uma lista de documentos cadastrados. Eu vou demonstrar como funciona, qual a proposta dessa tela. Aqui eu vou fazer uma pesquisa por nome do documento principal. Eu cadastrei um documento como meu documento 2. Eu vou buscar esse documento. Vou selecionar a linha correspondente a ele. E aqui, qual que é a possibilidade? Você pode, a partir da linha selecionada, você pode visualizar a estrutura desse documento. Como ele é um documento de exemplo, aqui você vai ter toda a estrutura dele. E eu cadastrei diversos documentos. Veja que a primeira linha é obrigatória, eu dei um nome para esse documento principal. Eu coloquei como CNH. As demais linhas eu fui cadastrando CPF, cupom fiscal, nota fiscal, recibo, pedido, contrato, certidão. Então, você tem a liberdade para cadastrar qualquer tipo de documento. Eu vinculei a esse documento principal uma pessoa, nesse exemplo é um colaborador. Eu selecionei aqui Hilton Santos na lista de colaboradores e coloquei uma observação de exemplo. Observe que aqui não possui nenhuma ação, é só visualização da estrutura. Eu vou fechar e quando eu seleciono essa linha, que tem aqueles vínculos de anexos que eu mostrei, você pode rapidamente localizar o documento correspondente a ele. Na linha 1 eu tenho uma CNH, na linha 2 CPF, na linha 5 eu tenho aqui um canhoto de nota fiscal, na linha 8 eu cadastrei um RG, e assim por diante, são documentos de exemplo. Na linha 10 eu tenho aqui uma ficha de pedido, e você pode cadastrar qualquer tipo de documento. Na 14 eu tenho aqui um comprovante de pagamento. Eu vou limpar o filtro. Observe que eu também posso pesquisar por número de documento, né? Eu posso digitar aqui 457, eu selecionei número de documento, 8200. E vai me trazer a primeira linha aqui. Todos que começam com esse número, que possuem esse número. Veja que são vários aqui de exemplo que possuem esse número. Eu posso pesquisar por data também. Nesse caso eu vou selecionar data, eu vou selecionar esse aqui, ó. Vou pesquisar esse daqui, 11/1 de 2023. Então eu vou limpar o filtro, 11/1 de 2023. Agora sim, ele já vai trazer o filtro corretamente. Observe que quando eu limpar, ele redefine todo o formulário para pesquisar sempre por nome. Ok, então já demonstrei aqui a pesquisa, como funciona esse campo à lateral esquerda com os anexos. Eu posso editar esse documento, clicando em editar. E aqui eu posso fazer as alterações na data, número do documento, o nome do documento, o tipo, né? Eu já tenho na lista aqui, ou você pode digitar qualquer valor aqui, e os anexos que você vai fazer. Eu vou demonstrar agora como cadastrar um registro do zero. Para inserir um novo registro, clique em novo. Aqui, hoje é dia 31/7 de 2023. Eu vou fornecer um número aqui para esse documento, pode ser qualquer número aqui, só de exemplo. Eu vou colocar aqui doc exemplo tutorial. Vou selecionar o tipo de documento aqui. Observe que eu já tenho na lista algumas opções. Posso digitar aqui qualquer valor também, tipo exemplo. Vou selecionar aqui um anexo. Já tenho alguns aqui em C2 pontos. Então vou colocar aqui um hexágono. É um logo que eu tenho aqui, apenas de exemplo. Se eu quiser redefinir essa linha, é só clicar no menos. Ele redefine a linha inteira. Agora eu vou vincular uma pessoa. É opcional também, você vincular uma pessoa, pode ser cliente, colaborador. Eu vou selecionar um cliente aqui. Clico nesse ícone. 2 cliques sobre o cliente. Exemplo, Gabriela antes, 2 cliques. Ele já aplicou esse cliente aqui. Eu posso fazer inclusive observações a respeito desse documento. E eu vou salvar aqui. Já vai atualizar minha lista com o documento cadastrado. O último registro, doc exemplo tutorial. Se eu pesquisar aqui por tutorial, ele já vai trazer aqui esse registro. E o anexo que eu fiz aqui é o losango, então ele já vai trazer essa imagem aqui nesse exemplo. E dessa forma você pode prosseguir, sempre você pode editar inclusive esse registro e inserir mais documentos vinculados a esse registro principal aqui. Um exemplo, de repente você está cadastrando um processo judicial e cada etapa do processo você vai vincular aqui um documento. Então você poderia sequencialmente, na ordem, ir vinculando esses documentos. Ou de repente um contrato vinculado a um cliente. E aí você pode pôr o nome principal como cliente, né? Documento, nome do cliente, e ir vinculando as alterações contratuais aqui.